Oiê! No vídeo de hoje aqui no Café com Malu, a gente vai falar um pouquinho sobre as 10 leituras que eu ainda quero fazer esse ano. Então, o primeiro livro da lista é Mulherzinhas, da Luísa May Alcott, que eu tenho aqui em casa já. Eu vou começar com os livros que eu já tenho, que eu quero dar uma leitura aí, ou tentar ler de novo, vocês vão ver um dos livros que estão aqui. E o primeiro deles, como eu já disse, é Mulherzinhas, da Luísa May Alcott. Ela conta a história de 5 irmãs, mais ou menos em 1800, 1850, alguma coisa assim. Isso foi lançado em 1868, então a gente vê o dia a dia mesmo, e um tipo de revolução que acontece entre essas irmãs, todas bem diferentes, e como elas lidam com as mudanças e como elas lidam com o crescimento, como elas lidam com o amadurecimento, com tudo que gira em torno da vida delas. Eu sou suspeita para falar de livros que foram escritos entre 1800 e 1900, porque eu gosto bastante. A maioria dos meus livros favoritos foram escritos por aí, por esse meio tempo. Então é um livro que eu estou muito ansiosa para ler. Ele é um pouco grandinho, tem 700 páginas, eu acho. Isso, tem 700 páginas, mas é um livro que eu pretendo ler ainda esse ano. E provavelmente que eu vou gostar bastante, depois eu trago feedback para vocês. O próximo livro que eu quero ler, também sou bastante suspeita, que é Grandes Esperanças, do Charles Dickens. Como vocês já sabem, Charles Dickens é um dos meus autores favoritos, quiçá o meu autor favorito. E eu só li David Copperfield dele, então eu quero dar andamento às leituras, quero dar andamento a tudo que ele escreveu, se possível. Mas como não vai dar esse ano, eu escolhi alguns dos livros deles para ler esse ano. Grandes Esperanças vai contar a história de Pip, que é um órfão, e como ele vai se desenvolvendo na vida. Pelo que eu entendi, um pouco na pegada David Copperfield, no sentido de que a gente vai acompanhar a vida de Pip. A gente vai acompanhar ele desde que ele é criança, óbvio, não desde que ele nasceu, que nem David Copperfield, mas desde que ele é criança até a fase adulta da vida dele. Então, eu tô bem interessada nesse livro. Não sei se tenho expectativa de que seja melhor do que David Copperfield, mas tenho expectativa de que vire um dos meus livros favoritos também. Ele também é grandinho, tem mais ou menos 700 páginas, e eu confesso que eu já comecei. Eu li exatamente o primeiro capítulo, só que eu tô dando andamento a outro livro grande, no momento, que é Mistborn, o Império Final. Então eu decidi deixar ele pra ler depois com mais calma, mas com certeza é um livro que eu pretendo ler esse ano ainda. O próximo livro que eu quero ler esse ano é o Children of Virtue and Vengeance, da Tomi Adeyemi. É a sequência de Children of Blood and Bone, que é um livro que eu gosto bastante. Então, não tenho muito o que falar, porque na verdade é a sequência do livro, então é basicamente isso. Ele tem 400 páginas, a letra é mais ou menos pequenininha, apesar de ser bem espaçada, não sei se dá pra ver daí. Mas é um livro que eu tava doida pra ler, só que tava muito caro, justamente por conta do dólar. E quando ele deu uma baixada, na primeira oportunidade eu já comprei. E tô doida pra dar sequência a essa história. Children of Blood and Bone é um livro muito bom, eu gosto bastante. O próximo livro é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Vocês vão perceber que eu tenho muitos livros dessa edição clássica para todos, porque eu adoro, eu acho bem legal, geralmente as traduções são fantásticas, inclusive essa tradução é do Mário Quintana. Só que o que é que acontece? Eu já comecei a ler Mrs. Dalloway, eu acho que eu cheguei até mais ou menos a página 96, página 100, só que não rolou. Esse livro conta a história da Mrs. Dalloway, que se chama Clarissa Dalloway, e é um dia na vida dela. O livro todo não, né? Ele é bem pequenininho, ele tem menos de 200 páginas, 180 e poucas páginas. E o livro conta a história de um dia na vida de Clarissa Dalloway, um dia que ela vai dar uma festa. E o livro é totalmente, 100% fluxo de consciência, é o livro de fluxo de consciência. E eu tive um pouco de dificuldade, porque não era isso que eu estava esperando. Na verdade, eu não sabia nada sobre Mrs. Dalloway quando eu comecei a ler. E depois eu fui descobrindo que era sobre fluxo de consciência. Basicamente não tem diálogo, não tem nada. É Clarissa Dalloway e os pensamentos dela, enquanto ela anda pelas ruas de Londres, preparando a festa dela, tipo, comprando coisas pra preparar as festas. Pra preparar a festa, e aí ela acaba encontrando algumas pessoas da vida dela na rua. E é isso, é basicamente a gente entrando nos pensamentos de Clarissa Dalloway. É um livro que eu quero dar outra chance, porque eu acho que eu fui muito despreparada. Eu não sabia o que vinha, e como eu não sou a maior fã de fluxo de consciência, acho que vocês já perceberam aqui pelos vídeos, eu tive que ir me adaptando, só que eu não consegui me adaptar a tempo. Então, o que acontece é justamente que eu quero voltar a ler, mas já sabendo do que se trata e já sabendo o que encontrar dentro desse livro. Tenho muita vontade de reler e é por isso que ele tá aqui na lista. Pretendo reler esse ano ainda. É bem pequenininho, mas provavelmente eu vou demorar mais do que outros livros grandes, justamente pelo tipo de escrita e pelo tipo de leitura mesmo.
Outro livro que eu quero ler esse ano ainda é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu acho que eu não li nada do Dostoiévski ainda. Não sei se vai ter Marido dele. Deixa eu ver aqui. O Eterno Marido é dele, então já li Dostoiévski, o Eterno Marido. Aquelas que não sabem nem quem é o autor. Crime e Castigo é uma história bem conhecida, foi escrita em 1866, e a história de um estudante que mata uma senhora por algum motivo que eu não lembro qual é. Não sei. Mas é um livro bem denso também, não tanto de página quanto de conteúdo mesmo, tem quase 600 páginas. E é um livro que eu pretendo ler esse ano ainda, mas assim, não é uma prioridade em relação aos outros. Quero muito ler, mas como eu tenho certeza de que ele é denso e, sei lá, vou começar minhas aulas agora, eu tô estagiando também, então acaba que eu tenho menos tempo pra me aprofundar nas histórias. Então, acho que em um momento mais calmo mesmo, eu pego ele e dou uma atenção maior. Mas é um livro que eu quero muito ler esse ano ainda. Os outros livros são livros que eu não tenho ainda, então só vai aparecer a fotinha deles aqui. Outro livro que eu quero ler bastante esse ano é Madame Bovary, do Flaubert, que é uma história clássica também, acho que todo mundo já conhece, né? É a história da Madame Bovary e dos acontecimentos da vida dela também. Inclusive tem algumas polêmicas desse livro. O autor foi levado a julgamento por dizer que o livro era imoral e tudo mais para a sociedade na época. Se eu não me engano, ele ganhou o julgamento e pôde continuar a produzir o Madame Bovary, a editora no caso, né, continuar a produzir. E é um livro que eu tenho bastante interesse em ler. É um livro que me parece ser fantástico, apesar de eu não ir muito com a cara da Madame Bovary de começo. Eu já li algumas resenhas, algumas coisas que falam sobre ela, e não sei se eu me compadeço, na verdade, se eu me identifico com ela, mas é um livro que eu pretendo ler e tirar minhas próprias conclusões depois disso. Outro livro que eu quero ler esse ano ainda é o Kindred, do Octavia Butler. É um livro que parece bem interessante, muita gente gosta. É sobre viagem no tempo. Tem uma moça que ela viaja no tempo e volta para a época dos Estados Unidos, das plantações de algodão, da escravidão e tudo mais, e ela é uma mulher negra. Então, é alguma pegada assim, mais ou menos, eu não sei direito a história, mas eu sei que é bem famoso, muita gente gosta bastante. Eu tenho muito interesse. Confesso que eu não sou a fã assídua, a maior fã do mundo de viagem no tempo. Eu tenho alguns problemas com esse tipo de livro, principalmente por causa de Outlander. Tenho um problema sério com Outlander, não gosto do livro. Gosto um pouco da série, mas do livro não rolou pra mim, não achei bem construído, mas disposta a dar uma segunda chance a Viagem no Tempo com a Octavia Butler. Outro livro que eu quero ler muito, que é outro livro de Charles Dickens, mas eu estou guardando para dezembro, é Um Conto de Natal. E eu vou deixar aqui a edição belíssima da editora Antofágica. E eu tô doida pra comprar e tô doida pra ler. Assim, sendo sincera, eu não sei sobre o que se trata. Sei que é Um Conto de Natal. E é de Charles Dickens. Então, se é de Charles Dickens, estará aqui nessa lista ainda. E é um livro que eu pretendo ler mais pra perto do Natal. Inclusive, no Natal eu gosto bastante. Natal e Halloween também, e outras datas específicas. Eu gosto de ler livros temáticos, então adoro dezembro, adoro ler livros natalinos quando chega em dezembro. E Um Conto de Natal é o livro que eu tô mais empolgada pra ler esse ano. Provavelmente daqui pra dezembro role uma lista de livros natalinos para ler em 2020. Outro livro que eu quero ler bastante esse ano ainda é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Eu não sei direito a história, mas eu sei que conta a história da vida da personagem também. Ela é uma mulher negra e aparentemente ela foi separada dos filhos, alguma coisa assim, se eu não me engano. Me desculpa se eu estiver errada. Mas conta basicamente a história da vida dela também. Como vocês podem perceber, eu gosto muito de livros que contam a trajetória de vida de uma pessoa. Fictícia ou não, na verdade, né? Uma questão das biografias, eu gosto muito de ler biografia também, mas principalmente histórias fictícias, tanto que David Copperfield é meu livro favorito. Eu acho que não tem um vídeo nesse canal, eu não vou citar David Copperfield, sério. Mas eu gosto muito desse tipo de livro e tô doida pra ler Ana Maria Gonçalves, que é uma autora brasileira. Nunca li nenhum livro de trajetória de vida brasileiro, então quem sabe será agora. E o último livro que eu quero ler esse ano ainda é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu já dei mais ou menos uma lida nele, conta a história da vivência dela em uma favela na década de 60, então é um livro bem verdadeiro, acho que funciona como um tipo de diário dela. A escrita é bem pesada, tem muita coisa para se digerir dentro desse livro, e eu já tive um certo contato com ele na minha aula de crítica literária. Então eu gostei muito do jeito da escrita, é uma escrita muito envolvente,
a gente acaba se compadecendo com tudo que acontece com a Carolina Maria de Jesus. E é fantástico, fantástico. A escrita é fantástica, a temática é muito, muito sofrida, então a gente acaba querendo saber mais sobre isso e eu pretendo ler esse ano ainda. Então, esses foram os 10 livros que eu ainda quero ler em 2020, que eu pretendo ler antes de 2020 acabar, mas que provavelmente eu não sei se vai rolar, não sei se eu vou conseguir ler tudo isso e mais um pouco ainda esse ano, mas espero que dê tudo certo e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem o vídeo e é isso, até o próximo vídeo. Falei muito o vídeo agora no final, meu Deus!